Graça e Paz, Missão Praia da Costa. Eu sou a pastora Thalita Pereira, aqui da Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. E é uma alegria muito grande chegar até você e ministrar a palavra do Senhor aí. Mesmo que distantes presencialmente, nós estamos juntos em coração e de maneira online. Eu amo muito vocês, os pastores de vocês, a igreja de vocês. Para mim é uma honra poder falar nesse culto e trazer um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero ministrar sobre qual é a solução que Deus tem para que eu e você sejamos um agente de transformação no mundo. Nós estamos vivendo dias difíceis, como diz a Bíblia, tempos trabalhosos. Nós estamos vendo o mundo perdido numa pandemia, num caos, no desemprego, pessoas sofrendo, sem ter o que comer, pessoas perdendo seus empregos. Mas mais do que isso, nós estamos vendo há muito tempo o mundo numa degradação. Injustiça social, indiferença, agonia, medos. A gente já viu tanta coisa ruim. Principalmente aqui no Brasil, a gente já viu o índio ser queimado vivo, a gente já viu bebês, idosos serem espancados, a gente já viu tantas tragédias. E estamos vivendo um momento assim, desesperador, se é assim que nós podemos dizer, não somente no Brasil, mas sobretudo no mundo. E eu queria trazer no texto de Neemias, qual é a solução que Deus tem para o mundo? O que eu e você podemos fazer para mudarmos o mundo? A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 1, o verso de 1 ao 11, se você puder, eu peço que você abra, por favor. Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 11, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível e fiel à aliança, e misericordioso com os que amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo, a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem a mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze hoje com que este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. E nessa época eu era copeiro do rei. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Pai. Tua palavra nos ensina, nos direciona, nos corrige. Nós amamos a tua palavra, nós amamos o Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos conhecer o teu coração. Queremos ser guiados pelo teu propósito, pela tua finalidade e os teus sonhos para nós aqui na terra. Faz de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, cada um em suas casas, mas juntos, unidos em oração, que sejamos um agente de transformação no mundo, que sejamos avivalistas, que sejamos um Neemias na nossa geração. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto nos fala
sobre um momento muito difícil na história de Israel. Talvez um momento como esse que nós estamos enfrentando, um momento de muitas dificuldades, de muita dor e sofrimento. O povo estava cativo, o povo estava sofrendo. Então, Neemias se levanta como alguém que escolheu ser participante de mudar uma história, de mudar uma geração, de mudar uma nação. Muito parecido com esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento nos mostra que cada um de nós, pessoalmente, como nação e como mundo, estamos precisando de um avivamento. E muitas pessoas, infelizmente e erroneamente, pensam que avivamento é só curas, milagres, sinais e maravilhas. Na verdade, avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é transformação de realidade. Avivamento é mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento. Todos nós precisamos buscar um verdadeiro avivamento. Buscarmos sermos agentes para transformar o mundo. A gente tem esse sonho desde criancinha. Quando a gente era bem pequenininho, tenho certeza que todo mundo aqui sonhou. Eu quero mudar o mundo. E eu espero que esse sonho esteja ainda vivo no seu coração. Que ele não tenha morrido quando você se tornou adulto. Que ainda esteja latente na sua alma e no seu coração o desejo. Eu vou mudar o mundo. E sim, nós podemos mudar o mundo. Com o evangelho de Jesus é possível mudar o mundo. Eu tenho certeza que você sozinho não pode mudar o mundo. Mas eu tenho certeza que eu, você e cada um de nós, juntos, podemos fazer a nossa parte e sermos transformadores de mundo. Assim como foi Neemias na sua geração. A gente sempre ouve dizer que a igreja de Deus, que a igreja de Cristo é como uma agência do reino de Deus no mundo. E é verdade. A igreja, nós, a instituição, nós somos uma agência do reino de Deus no mundo. É como se todo mundo estivesse trabalhando para Deus. Talvez você hoje está desempregado no seu emprego na terra, mas você tem emprego, meu filho, você trabalha para Deus. Todos nós aqui temos um emprego garantido. A gente está trabalhando para Jesus. Desde o momento que a gente acordou até o momento que a gente vai dormir. Por quê? Porque a igreja é isso. A igreja é a agência do reino de Deus no mundo. A gente está trabalhando para implantar o reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa importância. A igreja de Cristo Jesus é como um lírio que cresce no meio do lodo, da sujeira, da lama. A igreja é santa no mundo corrupto. A igreja é aquela levantada para transformar, para fazer a diferença, para deixar perfume, para salgar. E hoje eu quero compartilhar com você algumas lições que nós vemos nesse texto, de como nós podemos ser um agente de transformação no mundo. Esse texto que a gente leu fala do terrível contexto de destruição de Jerusalém e do templo do Senhor por Nabucodonosor. Se você ler o livro de 2 Reis, você vai ver que o templo havia sido destruído e depois de um grande massacre, os sobreviventes haviam sido levados como escravos na Babilônia. Só ficaram poucos, muito pobres em Judá. Então, um homem decide fazer uma pergunta, Neemias. Ele decide saber como está a situação da cidade e do povo. E daí a gente já tira a primeira lição para sermos um agente de avivamento no mundo: desperte real interesse pela situação da cidade. O verso 2 e o verso 3 diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes. Ele perguntou por quem, gente? Neemias perguntou pelos judeus que haviam escapado e pelos os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias pergunta por dois grupos: a cidade e as pessoas. E o texto no verso 3 diz: e eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio, e também está derribado o muro de Jerusalém e suas portas queimadas ao fogo. Esse texto nos mostra a primeira atitude de Neemias. Neemias tinha interesse pela situação da cidade e das pessoas. Eu quero fazer essa pergunta para mim e para você: qual é o seu interesse pela situação da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, da sua vizinhança, do seu país,
do mundo e das pessoas com as quais você convive. Aí talvez você possa perguntar: ai, pastora, mas essa é uma pergunta muito subjetiva, não sei como responder. Simples, vou te dizer. Qual é o seu nível de busca a Deus pela sua cidade? Sabe, esse é um momento onde muitas pessoas estão sofrendo. E é incrível ver a apatia de muitos outros. Parece que a gente só torce pelo Brasil na época de Copa do Mundo. Na época que tem um bocado de jogador correndo atrás de uma bola, a gente está desesperado, querendo que o Brasil vença. Mas é em momentos como esse que a gente quer que o Brasil vença, que a gente quer que a desigualdade vença, que a gente quer que o sofrimento das pessoas seja aniquilado. Nós precisamos ter um real interesse pela cidade, pelas pessoas. Sabe por quê? Porque servimos a Deus quando nos importamos pelas pessoas. Quando servimos a nossa cidade, servimos as pessoas. E quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Sempre eu digo isso, as pessoas acham que servir a Deus é servir uma estrutura. Não, servir a Deus é servir pessoas, é se importar com pessoas. E sabe, Neemias nos dá uma lição, ele diz: como estão as pessoas que restaram? Como está a cidade? E esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos ter interesse. Tem que doer na gente. A gente tem que se preocupar com a nossa cidade, com o nosso bairro. Se você passa por uma prostituta e só vê ela sem enxergar a pessoa que está ali por trás sofrendo, talvez você não tenha interesse. Se você está acostumado a olhar para um mendigo e olhar e passar a vista e ficar do mesmo jeito, talvez você não tenha real interesse. Se você está acostumado a olhar na sua rua, no seu bairro, desigualdade social, sujeira, pichação, droga, tráfico, e aquilo não move você, não dói em você, não machuca você, talvez o seu interesse esteja em outras coisas e não naquilo que está o interesse do coração de Deus. Neemias disse: eu preciso saber como estão as pessoas, eu preciso saber como está a cidade, eu me preocupo com aqueles que estão sofrendo. A minha pergunta para mim e para você hoje: nós como igreja temos um real interesse pela nossa cidade, pelas pessoas com as quais nós convivemos? A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra. O texto diz em Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E pisado pelos homens. A Bíblia diz: você é o sal da terra. E eu não sei se você sabe, mas o sal tem uma propriedade de preservação. O sal tem uma força preventiva. Ele impede a proliferação de bactérias, de germes. Ele consegue salvar o alimento da decomposição. Antigamente, quando não existia geladeira, era o sal que preservava as carnes. Era o sal que preservava o alimento. E se a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, é porque dentro de nós existe uma força preventiva. Ei, nós precisamos ser a força preventiva no mundo. Nós precisamos inibir a proliferação das bactérias, da corrupção, da maldade, da indiferença. Ei, será que nós temos inibido realmente? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é o sal da igreja. E nós não fomos escolhidos para salgar dentro de um templo simplesmente. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. É no meio do mundo sujo, podre. É no meio de tanta corrupção que nós precisamos mostrar honestidade. É no meio de tanta degradação familiar que nós precisamos mostrar o equilíbrio, o amor da família. É no meio de tanta desonestidade que nós precisamos mostrar honestidade. É no meio de tanta indiferença que nós precisamos mostrar o amor leal e verdadeiro. Ei, nós somos a força preventiva do mundo. Nós estamos aqui como um elemento séptico, aquele que limpa, que inibe a proliferação do mal. E a cidade é nossa responsabilidade. Seu bairro é sua responsabilidade. Sua rua é sua responsabilidade.
sua igreja, sua nação, as pessoas com as quais você convive. Por quê? Porque nós precisamos ter um real interesse pela cidade e pelas pessoas. O problema é que muitas vezes, como igreja, não estamos inibindo muitas coisas. Estamos fazendo, não é, um meio termo, estamos cobrindo um dos olhos e fingindo que não estamos vendo, quando na verdade nós precisamos enxergar aquilo que Deus enxerga, ver aquilo que Deus vê. Hoje eu convido a você e a mim para parar e pensar. Nesses tempos de pandemia, você está trancado dentro da sua casa. Eu sei que tem sido dias difíceis, mas eu me pergunto, como estão os moradores de rua? Como estão as pessoas que não têm uma casa? Como está o vendedor de picolé, a vendedora de cocada, que perdeu seu rendimento, que não tem o que levar de comida para a família? Será que eu e você temos nos preocupado com essas pessoas? Será que temos real interesse nessas pessoas? A Bíblia diz que a igreja, no grego é eclésia, ou seja, chamados para fora. Não somos chamados apenas para aqui, para dentro, somos chamados para fazer a diferença no mundo que jaz no maligno, que está perdido na destruição. Hoje eu quero trazer para mim e para você uma palavra de reflexão. Se nós queremos ser agentes de transformação, se eu e você desejamos o avivamento, nós precisamos entender, eu preciso ter real interesse pela situação da cidade, das pessoas. Essa foi a primeira lição que Neemias nos ensinou. E talvez você pare e pense, será que eu realmente tenho tido interesse? Eu não sei como você é conhecido no seu trabalho, no seu prédio, na sua rua. Sabe, quando não obedecemos regras, quando não cumprimos leis, estamos mostrando que somos indiferentes. Sabe, se existe uma lei que naquela fila você tem que obedecer a fila, se você vem de lado e faz o que é errado, você está mostrando indiferença. Se no trânsito você não cumpre as regras, você está mostrando indiferença com sua cidade. Ai, pastora, mas isso é tão elementar. Pois é, mas a gente tem que falar de coisas elementares. Infelizmente, muitas pessoas não cumprem regras elementares. Ei, para sermos um agente de avivamento, a gente tem que ter real interesse pela situação da cidade e das pessoas. Mas não adianta ter só interesse. A segunda lição é, precisamos ter um envolvimento pessoal com os que sofrem. O verso 4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Perceba quantas lições Neemias nos dá. Ele se preocupa com as pessoas, se preocupa com a cidade. Mas não somente se preocupa, ele tem um envolvimento pessoal com aqueles que estão sofrendo. Porque não adianta só se preocupar, não adianta ter só interesse. Ai meu Deus, eu estou com pena. Ai meu Deus, o que será? Não adianta ter só interesse. É necessário ter envolvimento, é preciso fazer alguma coisa. Porque muitas vezes somos aquelas pessoas que temos tantas preocupações, a gente fala, faz discurso bonito, posta nas redes sociais, mas não tem envolvimento. Ei, você precisa ter envolvimento com os que sofrem. Tem muita gente que é muito bom de discurso, tem interesse, fala mal dos políticos, fala mal da prefeitura, né? Fala mal das pessoas, fala que quando entra no transporte público, as pessoas não se levantam, o jovem não levanta para dar o lugar ao idoso, mas você é o primeiro a fingir que está dormindo para não dar o lugar a ninguém. Que adianta? Que envolvimento é esse? Muitas vezes estamos falando mal de tantas pessoas, mas estamos fazendo pior do que elas. Precisamos ter envolvimento com aqueles que sofrem. Neemias chorou e lamentou por dias. Aquilo estava doendo no coração dele. Eu me pergunto se essa pandemia está doendo no meu coração. Eu me pergunto se essa dor generalizada de tantas pessoas está doendo no nosso coração, a ponto de nós termos um envolvimento pessoal, a ponto de fazermos alguma coisa. Quantas cestas básicas, se você tem condições de doar, você doou? Quanto de você tirou para dar a quem não tem? Quanto tempo você gastou orando pelos que sofrem? Precisamos ter um envolvimento pessoal.
A história não muda com pessoas que têm interesse, a história muda com pessoas que têm envolvimento. A cidade não se transforma, a realidade não se transforma com simples dor de consciência, mas com fazermos algo pelas pessoas. E talvez você possa estar pensando aí, meu Deus, mas a pastora está me dando uma palavra dura. Não, é uma palavra de amor, é um convite a você ser um transformador de realidades. Neemias foi esse homem que transformou uma realidade. Mas não só Neemias. A Bíblia e a história está recheada de grandes homens e de grandes mulheres que foram pessoas que tiveram envolvimento pessoal com os que sofrem. Com certeza você já ouviu falar da história de Martin Luther King, um pastor norte-americano. Um homem até então comum que resolveu se envolver com a dor das pessoas. Uma mulher chamada Rosa Parks, no ano de 1955, resolveu não se levantar do ônibus para ceder o seu lugar para uma branca. Era uma lei. O negro tinha que se levantar para dar o lugar ao branco. Aquela mulher resolveu dizer não. E por causa disso ela foi presa. Então um homem e mais algumas lideranças resolveram se envolver com a dor de Rosa Parks. Poderiam ter ficado inertes? Poderiam. Poderiam ter deixado aquela situação rolar como estava? Poderiam. Mas resolveram sentir a dor de Rosa Parks e fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa pelos negros nos Estados Unidos. E durante 1 ano e 16 dias, eles lideraram um movimento de resistência não violenta. Eles fizeram o boicote ao ônibus de Montgomery. E por causa desse boicote, depois de 1 ano e 16 dias, a corte americana teve que proibir, teve que declarar crime para discriminação racial no transporte público. Eu me pergunto, se Martin Luther King não tivesse se envolvido com a dor dos negros, quanto tempo mais aquelas pessoas teriam sofrido? Quanto tempo mais aquelas pessoas teriam que se levantar dos seus lugares para dar lugar a outras pessoas que eram consideradas superiores? Você entende que não é o nosso discurso simplesmente que provoca mudanças, mas são as nossas atitudes? Ele tinha um discurso lindo, sim, ele deu um discurso famosíssimo chamado Eu Tenho um Sonho, que com certeza talvez você deve ter ouvido. Ele foi a pessoa mais nova a ganhar o prêmio Nobel pela sua resistência pacífica. Mas por quê? Porque ele resolveu se envolver. Tantos outros homens, sabe, eu amo ler biografias e histórias de pessoas que mudaram o mundo, porque lendo essas histórias eu sou encorajada a fazer algo também. Se você não conhece a história de George Miller, eu convido você a conhecer. Leia a biografia dele, leia sobre ele. Foi um grande homem. Nasceu na Alemanha, mas se converteu numa missão morávia e passou sua vida inteira na Inglaterra, servindo, até o dia que ele morreu. Mas ele é conhecido como um homem que cuidou de crianças órfãs na Inglaterra. E são histórias tão lindas, tão tocantes, daquilo que esse homem sozinho foi capaz de fazer. Eu vou citar para você. Eu anotei aqui do livro que eu li, diz assim, olha, que ele começou com 2 órfãos, mas veja só, ele sozinho conseguiu construir 5 prédios com nada mais, nada menos que 2.000 órfãos, sendo alimentados, vestidos e educados e treinados para o trabalho todos os dias. Ao todo, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos durante a sua vida. Só a manutenção desses órfãos custava 26.000 libras no ano. Durante mais de 60 anos de ministério, George Miller iniciou 117 escolas, que educaram mais de 120.000 jovens e órfãos. Ele distribuiu mais de 275.000 Bíblias completas em diferentes idiomas. Sustentou 189 missionários em outros países. E sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Isso é avivamento, envolvimento pessoal com os que sofrem. E o que nós temos feito? Qual é o nosso nível de envolvimento com aquelas pessoas que sofrem? Sabe, Deus pode nos levantar de qualquer situação, eu creio. Deus pode nos levantar dessa crise, pode levantar de uma enfermidade, pode. Deus pode levantar a gente da pior queda, do pior erro. Deus só não pode nos levantar das nossas desculpas. Das desculpas que nós temos dado para não fazer nada. Para sermos meros espectadores.
Para muitas vezes irmos para a igreja, sentarmos no banco e voltarmos para a nossa casa e trabalharmos durante 6 dias na semana. E não oferecemos nossos dons e talentos para servir a Deus na igreja local. Não oferecemos o nosso melhor para talvez mudar a vida de uma pessoa que vai ouvir uma ministração, que vai entrar numa igreja local. Quantas vezes temos tanta resistência de fazer, quando na verdade é um privilégio servir. É um privilégio se envolver com a dor das pessoas. Precisamos ter um envolvimento pessoal com os que sofrem. Mas não somente isso, precisamos, em terceiro lugar, a terceira lição, aceitar um compromisso espiritual pelas pessoas. Sabe, essa é uma palavra propícia para os dias que nós vivemos hoje. Está todo mundo trancado. E a grande maioria das pessoas que não está trabalhando, porque muitas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão em casa. E o que nós temos feito na nossa casa? O verso 4, a parte B, e o 5 e 6 diz assim: e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Não é só com boa vontade, não é só com piedade, não é só com compaixão, não é só com envolvimento que a gente muda o mundo, porque filantropia não muda o mundo. O que é que muda? É o nosso envolvimento espiritual com as pessoas, é o nosso compromisso espiritual pelo outro. O texto diz que Neemias fez o quê? Ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele confessou o pecado das pessoas. Ei, nós precisamos ter um compromisso na oração e no jejum. Quanto tempo gastamos durante o dia em oração, em busca, em jejum, em quebrantamento? Deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala quais são as suas orações e o tempo que você gasta com isso, que eu te digo quais são as suas prioridades na vida. Porque muitas vezes nós fazemos até orações, mas as nossas orações dizem respeito a nós, a nossa família, aos nossos interesses, às nossas necessidades. Já percebeu? Que a gente vai orar e a gente: Deus, tenha misericórdia. Ora pela mãe, pelo pai, pelos filhos, pela casa, pelo trabalho. Glória a Deus por isso. Continue. Mas não pode ter só isso na nossa oração. Qual é o nosso compromisso espiritual pelo outro, pelas outras pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Criança dá uma lição na gente nesse sentido. Todas as vezes que as minhas filhas vão orar, elas oram, agradecem pela família, aquela coisa que toda criança faz. Mas elas sempre oram pelo necessitado. Elas dizem: Deus, tem misericórdia dos mendigos na rua. E elas oram pelas pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque criança tem esse olhar de pureza, de compaixão. Uma vez que ela viu, aquilo entra no coração, ela não esquece. E nós muitas vezes somos tendenciosos a esquecer. Ei, deixa eu te dizer, nós mudamos o mundo quando nós temos um compromisso espiritual pelas pessoas. Quantas vezes você orou pelas pessoas que estão enfermos nesse momento com o Covid? Quanto do seu dia você guardou para interceder por uma pessoa que precisa de Jesus? Para alguém alheio a você? O que nós temos feito em termos de busca a Deus pelas pessoas? Neemias aceitou um compromisso espiritual. Ele chorou, ele lamentou, mas ele não só fez isso, ele orou, ele jejuou, ele clamou. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me ensinou muitas lições preciosas. E uma delas é que todas as vezes que a gente estava no carro, quando passava uma ambulância, minha mãe sempre
fazia a gente parar a conversa, parar o que estava acontecendo no carro e dizer assim: vamos agora orar por essa pessoa que está na ambulância. A gente não sabe como é que ela está, se ela vai morrer sem Jesus, se ela está sofrendo. Vamos orar para Deus salvar a vida dessa pessoa. Vamos orar para Deus restaurar a saúde dela. Vamos orar para o sangue estancar. E eu me lembro que a gente era pequenininha, a mãe parava tudo e a gente começava a orar dentro do carro: Deus, abençoa a pessoa que está na ambulância. E por diversas vezes minha mãe fez isso a vida inteira quando a gente estava dentro do carro. E hoje, já adulta, eu não consigo estar no trânsito, dirigindo, passar por mim uma ambulância assim que eu diga: Deus, tenha misericórdia dessa vida que está na ambulância. Salva essa pessoa, Deus. Cuida dessa pessoa, Senhor. Engraçado que eu ensinei esse costume para minhas filhas. Então, quando a gente está no carro, passa uma ambulância, Sara e Laura faz: mãe, vamos orar pela pessoa na ambulância. Mas sabe, foi uma coisa tão pequena, tão simples. Mas aquilo que minha mãe fazia me ensinou a ter compaixão pelas pessoas, a ter um compromisso espiritual pelas pessoas, a orar pelas pessoas, a clamar pelo outro. Ei, é assim que a gente vai mudar o mundo, quando a gente tem um compromisso espiritual por quem está sofrendo. Quando a gente separa uma parte do nosso tempo para orar, para jejuar, para clamar. Porque nós temos a luz de Jesus dentro de nós. A Bíblia diz que a gente não é somente o sal, a gente também é a luz do mundo. A gente tem o poder de dar direção, mostrar o caminho. É assim que precisamos ser e fazer para que as outras pessoas conheçam Jesus. Talvez você já convidou seu vizinho para ir para a igreja, ele nunca foi. Que tal você pagar um preço espiritual por essa pessoa? Que tal você fazer uma campanha de jejum e dizer: Deus, eu vou jejuar tantos dias, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pagar o preço por essa pessoa, e só assim eu vou convidar ela para ir na minha igreja, e só depois eu vou convidar ela para ir na minha célula. Mas a gente não faz isso às vezes, porque nós estamos tão centrados em nós mesmos. Nós estamos tão preocupados com as nossas ausências, com aquilo que nós precisamos, que nós esquecemos do que as outras pessoas estão precisando. Neemias perguntou, chorou, lamentou, mas ele também orou, ele também jejuou. Ele podia não ter feito nada, ele poderia ter dito: estou nem aí. O povo errou e pecou, e agora está sofrendo as consequências, mas não. Ele se compadeceu, ele pagou um preço e ele nos deixou uma lição que nós precisamos fazer o mesmo. Ei, se queremos ser avivalistas, se queremos ser transformadores de mundo, se queremos ver realidades transformadas, precisamos também, além de pagar o preço, reconhecer nossas fraquezas e nossas falhas. É a quarta lição do texto. O verso 7 diz assim: Neemias fala para Deus: na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Uau! Que lição que Neemias deixou. Deu um tapa na cara da gente, vamos falar sério? Ele precisava ter feito isso? Olha só o que ele fez. Ele reconheceu fraquezas e falhas dele e dos outros. Era como se ele estivesse pedindo perdão por ele e pelos outros. Ele não colocou-se a si mesmo numa posição de superioridade. Muitas pessoas são incapazes de orar pelo outro e às vezes fazem pior. Apontam o dedo quando o outro está sofrendo e querem fazer de conta que eles são Deus. Isso aí deve ser pecado oculto, ó. Ixi, isso aí deve ter caído, ó. Misericórdia, está com câncer. Meu Deus, eu acho que é castigo de Deus. É vergonhoso falar isso, é triste. Mas ainda existe gente que pensa assim. Ainda existe pessoas que se pensam e se julgam ser melhores do que outras. Ainda tem gente que acha que pessoas que estão sofrendo por causa do seu pecado, de um castigo ou por serem inferiores. E mesmo que isso aconteça, nós nunca podemos nos colocar numa posição de superioridade, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Neemias reconheceu suas fraquezas e falhas. É assim que nós precisamos chegar diante de Deus. A gente tem que dizer: Deus, eu sempre digo assim, antes de pregar, eu disse: Deus, eu reconheço que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. Então aquilo que o Senhor tem, bota na minha boca para eu dizer. Porque diante de Deus e diante das pessoas precisamos chegar em humildade. Reconhecemos que precisamos de Deus, reconhecendo a nossa dependência.
Não existem pessoas que precisam mais de Jesus do que outras. Todos precisamos de Jesus. Todos somos carentes da graça de Deus. Todos. O pastor, a ovelha, o maior dos líderes, o menor. Todos somos filhos dependentes do mesmo Pai. Todos somos carentes da mesma graça. Precisamos, como Neemias, reconhecer nossas falhas. Em arrependimento, chegar diante de Deus e dizer assim: ó Deus, nem tem explicação. Não vou te dar nem justificativa. Igual a gente ensina para os filhos da gente quando faz as coisas erradas. Minhas filhas, quando fazem as coisas erradas, eu digo: ó, não me dá justificativa. Somente pede perdão. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. A gente tem que parar de ficar dizendo: é Deus, mas isso aí foi porque fulano se batendo. Ah Deus, eu falei isso por causa disso, daquilo outro. Não. Não podemos chegar diante de Deus com justiça própria. Precisamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido, como Neemias. Reconheça suas fraquezas e falhas. Quinta lição: veja o mundo com os olhos de Deus. O verso 10 diz assim: eles são teus servos e teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Meu Deus. Quanta lição num texto só, né? Neemias enxergou o mundo com as lentes de Deus. E é assim que nós precisamos enxergar, com as lentes de Deus. O que foi que Neemias disse? Ele disse assim: esse povo aí que tinha errado, que tinha falhado, que estava todo troncho. Ele disse assim: ó Deus, tem pena desse povo, porque eles são teus servos. Eles são teus filhos. Olha Deus, o Senhor resgatou esse povo com mão poderosa. Era como se Neemias estivesse dizendo assim: Deus, tenha misericórdia, Senhor. Esse povo tudo é bom, é tudo teu filho. Mas quantas vezes nós olhamos com o olhar da crítica, da reprovação? E às vezes fazemos isso até mesmo dentro da nossa casa, na nossa família, ou até dentro da igreja, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para o mundo com os olhos de Deus, com o olhar de um Criador amoroso, porque, gente, toda pessoa que cria alguma coisa, a sua criação é importante para ela. Você vai ver nossos filhos, minhas filhas assim, elas fazem um desenho. Ai de mim, se elas me derem o maior garrancho do mundo e eu amassar ou então jogar em qualquer canto. Ela vai dizer: mamãe, cadê meu desenho que eu lhe dei? Por quê? Porque foi ela que fez, ela dá valor ao que ela fez. Ei, foi Deus que fez a humanidade, Ele dá valor àquilo que Ele fez. Então nós precisamos olhar com o mesmo amor e com o mesmo olhar do Criador. O olhar de misericórdia, o olhar de paixão, o olhar de amor. Nós precisamos olhar para as pessoas com as lentes de Deus. Esses dias, para ser mais preciso, há 2 dias atrás, eu escrevi um papel. E eu coloquei assim: lentes da generosidade. E eu colei numa área que eu passo muito, na minha casa. Porque Deus falou uma coisa comigo, que eu nunca posso perder a lente da generosidade. Porque sabe o que é que acontece? Às vezes as pessoas são difíceis. Eu não estou dizendo que as pessoas são fáceis. Às vezes as pessoas te julgam. Às vezes as pessoas te exploram. Às vezes as pessoas nem estão interessadas em você. Elas estão interessadas naquilo que você pode dar a elas. E isso às vezes machuca a gente. E faz a gente embaçar a visão. Faz a gente olhar para os outros como se todo mundo fosse farinha do mesmo saco. Como se todo mundo estivesse pensando do mesmo jeito. E eu disse: Deus, nunca deixe eu perder a lente da generosidade. Pensar que cada um está dando o seu melhor, mesmo que não esteja dando. Eu não posso perder essa essência, eu não posso perder essa pureza. Eu não posso perder essa vontade de querer ajudar. Mesmo quando tenha pessoas que estão com outros interesses. As lentes da generosidade. Olhe para o mundo com as lentes de Deus. Com as lentes de um Criador generoso e amoroso. E em último lugar, última lição desse texto: dependa completamente da capacitação de Deus para cumprir essa missão. Hoje você foi convidado a participar de uma missão, a ser alguém que vai mudar o mundo, a ser um avivalista, a ser um Neemias, a ser alguém que vai mudar realidades. Mas você vai, sim, se compadecer, você vai como Neemias chorar. Você vai ter interesse real pelas pessoas, você vai orar, você vai ter preocupação, você vai perguntar, você vai
pagar um preço pelas pessoas, você vai enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Mas depois que você fizer de tudo isso, você nunca pode se esquecer da sua dependência de Deus. Porque o texto no verso 11 diz assim: Ah, Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome. E faze hoje prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Deixa eu te dizer, transformar realidades é uma missão de resgate. E toda missão de resgate envolve riscos. Se você for na sua força, nos seus dons, nos seus talentos, na dependência de si mesmo, dizendo assim: rapaz, Deus me chamou. Não me chamou para ser um pregador do evangelho, eu quero pregar, mas não quer pregar na rua, só quer pregar no púlpito. Cuidado. Deus me chamou para fazer o bem, mas todo mundo tem que ver. Tem que postar, cuidado. Ah, porque eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou maravilhoso. Cuidado. Nunca perca a dependência de Deus. O meu marido tem uma frase que ele diz assim: sempre que a gente sobe no altar, a gente sobe no temor, no tremor e na fraqueza. É exatamente assim que a gente precisa ser. Reconhecer nossa identidade, saber que somos filhos, que somos preciosos, que tem coisa grande de Deus depositada dentro de nós para a gente compartilhar, sim. Mas reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. O que foi que Neemias disse? Ele disse assim: tem graça, derrama graça sobre mim. Por favor, Deus, eu sou teu servo, tenha piedade de mim. Sem ti eu não posso fazer nada. Eu vou sair daqui, eu vou começar um movimento, eu vou transformar o mundo, mas eu preciso do Senhor. Ele disse assim: ó, por favor, Deus, faze prosperar hoje o teu servo. Eu sou teu servo. Porque o mais complicado nos dias de hoje não é você se encher de Deus, é você se esvaziar de si mesmo. Porque se encher de Deus é muito fácil, é buscar. Agora, se esvaziar de si, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Nós precisamos depender completamente da capacitação de Deus. Porque é Deus quem vai fazer. Nós somos apenas a luva, a mão é Deus, o instrumento é Ele. Que lindo saber que vocês são uma igreja que está mudando o mundo. A missão Praia da Costa é um exemplo no Espírito Santo. É um exemplo. Que lindo ver. Da última vez que eu fui aí, o pastor me mostrou os livros que entregam nos hospitais, o trabalho que vocês têm com os enfermos, de capelania. E tantas obras sociais que vocês fazem. Que lindo, glória a Deus. Que você seja hoje convidado a participar desse grupo, se você ainda não está. Mas que você nunca se esqueça que Deus é quem te capacita. E que nós dependemos e precisamos de Deus todos os dias. Deus está buscando Neemias nesses últimos tempos, transformadores de mundo. Sabe por quê? Porque eu e você não fomos feitos para correr atrás do vento. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. A Bíblia diz que nós somos criação de Deus para fazermos boas obras, as quais Deus já tinha preparado. Deus já tinha uma missão para mim e para você. A missão de não passar indiferente no mundo, a missão de fazer a diferença, a missão de onde a gente andar. Eita, aquele ali, aquela mulher faz a diferença no mundo, aquele homem faz a diferença no mundo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim: essa é uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Não somos perfeitos, mas temos que ser transformadores de mundo. As pessoas têm que nos respeitar como filhos de Deus. No nosso trabalho, no nosso prédio, na nossa vizinhança, na igreja, em todos os lugares. Precisamos ser Neemias na nossa geração. Tem um dos textos mais lindos que eu amo sobre a história de Davi. Em Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Uau! A Bíblia diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito. Eu espero que isso possa ser parte da minha jornada de vida e da sua jornada de vida. Tendo, pois, Talita, Maria, José, Cláudia, Sônia, Davi, servido ao seu propósito, adormeceu. Eu quero te convidar hoje a servir ao seu propósito, a servir ao chamado que Deus te
escolheu. Eu quero te convidar hoje a ter interesse pelas pessoas, a ter interesse pela sua cidade, pelo seu país, mas não somente a ter interesse, a ter envolvimento pessoal, a fazer alguma coisa, a estender a mão. Mas não somente isso, eu te convido a ter um compromisso espiritual, a orar, a clamar, a jejuar. Eu te convido a olhar para as pessoas com as lentes de Deus. Eu te convido a ser um transformador de realidades, assim como foi Neemias. Para que, assim como Davi, a gente possa todos os dias deitar a cabeça no travesseiro e com a consciência bem tranquila dizer: hoje eu trabalhei duro na equipe de Deus para mudar o mundo. Que eu e você, neste dia, possamos deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu trabalhei, eu fiz alguma coisa para mudar o mundo hoje. Ei, que lindo ver. Eu saí da minha casa para vir aqui fazer essa mensagem, gravar essa mensagem. E que lindo saber que não só eu estou fazendo algo para mudar o mundo, vindo aqui, talvez trazendo uma mensagem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui comigo, trabalhando duro na equipe de Deus para mudar o mundo. Tem 2 pessoas nas câmeras, uma no som, outra na iluminação e mais um no teclado. E eu cheguei aqui cedo na igreja para meditar. Eram umas 3 horas. E o meu filho que está tocando teclado ali, ó, filma ele, ó, que ele também é um transformador de mundo. Estava aqui desde 1h30 da manhã, ou da tarde, só me esperando para servir a mim e a você que está ouvindo essa palavra. Que nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu sou um transformador de realidades. Eu sou um Neemias na minha geração. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Não sermos indiferentes à dor do outro, mas nos preocuparmos, trabalharmos duro e fazermos o nosso melhor para mudar realidades. Eu quero que aí no seu lugar, na sua casa, na sua sala, no seu sofá, que você feche os seus olhos e que você faça essa oração comigo, uma oração de quebrantamento, uma oração de entrega. Que você diga: Deus, essa palavra precisa ser vida para mim, precisa ser prática para mim. Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a trabalhar mais, a servir mais, a doar mais, a entregar mais. O que você tem feito junto à sua igreja local, junto à sua liderança, o que você pode fazer para servir melhor? Faça. Deus está te convidando para ser um Neemias na sua geração. Feche os seus olhos e diga: Deus, Senhor, nos perdoa se muitas vezes temos sido alheios à dor do outro. Perdão se muitas vezes temos sido indiferentes. Ou perdão, Senhor, se fazemos isso de maneira esporádica. De tempos em tempos somos movidos, mas na maior parte do tempo nos preocupamos somente com nós mesmos. Eu te peço que essa palavra seja uma palavra de reflexão, mas não somente de reflexão, que seja uma palavra de mudança. Que todos nós sejamos aqui tocados para sermos Neemias na nossa geração, para fazermos a diferença, para fazermos parte da equipe de Deus que está mudando o mundo. E que aqui em Recife, Paulista, e lá no Espírito Santo e no Brasil, o Senhor levante um exército poderoso de pessoas dispostas a levar o teu nome, não somente em palavras, mas sobretudo em atitudes. E que o Senhor conte comigo, que o Senhor conte conosco, Senhor, e que o Senhor conte conosco, Senhor, para essa mudança de realidades. Queremos ver um Brasil diferente. Queremos um Brasil livre da corrupção, livre da fome, livre da miséria, livre da injustiça. E nos levantamos como profetas, nos levantamos como transformadores de mundo. E nós dizemos para o Senhor: conta conosco, Senhor. Conta comigo, conta com cada um de nós. Que sejamos Neemias na nossa geração. E que ao fim da nossa vida a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Um grande beijo, amo vocês.